O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade eu vos digo, aquele que não acolher o reino de Deus como uma criancinha, não poderá entrar nele. E tomando as crianças, ele as abençoava, impondo-lhe as mãos. E como se pusesse a caminho, veio um homem, pôs-se de joelho diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para ter como herança a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu-lhe: mestre, observei tudo isto desde a minha mocidade. Tendo Jesus olhado, amou e lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres, e eu vos darei pastores segundo o meu coração. Terás um tesouro no céu. Vem, então, e segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus passava pelas mais variadas realidades da vida das pessoas. Ele mesmo, Deus feito gente, ia e as encontrava nas situações, pois, reais da própria existência. Passava pelo meio das crianças e as abençoava. Hoje estamos celebrando a solenidade de Santo Antônio Maria Zaccaria, o qual, como todos nós e como todo homem e mulher que vem a este mundo, não nascemos já santificados por aquela que é a nossa coparticipação. Somos santos porque batizados, mas falta ainda aquela resposta que deve ser, pois, a responsabilidade pessoal de cada batizado. Mas podemos dizer que ele abriu o seu coração, aprendeu isso, a ser dócil ao Espírito Santo e às sugestões de Deus. O Papa Francisco reafirma este ensinamento da Igreja. Nós somos movidos por impulsos interiores, as quais ele chama de moções espirituais, que exatamente nos fazem desejar a Deus. E que nós temos que dar confiança a isto, deixar-nos levar por esses impulsos interiores. E não devemos adiar, diz o Papa, porque quem adia as sugestões do bem, geralmente perde as oportunidades para crescer, para praticar o bem, para santificar-se. Antônio Maria foi então uma criança assim, marcada especialmente pelo sofrimento. Isso levou a estreitar ainda mais os laços de amor à sua família sanguínea.
a sua família humana. Notamos então a presença de um pai solícito na vida desta criança. O pai de Antônio Maria chamava-se Lázaro. Era descendente de uma grande família genovesa. Gênova era um lugar das expedições, das grandes navegações. E os descendentes de Lázaro, portanto de Antônio, tinham sido soldados, tinham sido viajantes, tinham sido grandes comerciantes, do que ele e a mãe herdaram, pois, do pai, uma grande loja de comércio em Cremona. Antes de completar 2 aninhos, o pai de Antônio faleceu. E a vida desta criança nos faz, pois, entender o sentido e o propósito da família. Hoje estamos aqui com um bom grupo de leigos que buscam conhecer para viver a espiritualidade de Antônio Maria Zaccaria, e devemos todos aprender com ele a importância da família. Conforme disse também o nosso Papa Francisco, a primeira coisa, a primeira realidade da nossa existência é a família. A família é o primeiro hospital, aonde a gente se machuca, aonde acontece alguma coisa conosco, um acidente, é a família que corre e vai nos socorrer. Em casa nos passam, quando crianças, metiolate. Depois, quando acontece alguma outra coisa, são os chás, são os remédios da família que nos acodem por primeiro. A família, diz o Papa, é também a primeira escola da misericórdia. É lá que nós aprendemos, pois, as primeiras noções do perdão. A família é também a primeira igreja que nós frequentamos, pois assim, de fato, a nossa grande igreja chama a família, a igreja doméstica. É lá que nós aprendemos o valor da vida humana, porque é lá que nascem as crianças, é lá que morrem os velhinhos. A família definitivamente é o santuário da vida. E uma série de outras definições que mostram como a família de fato está em primeiro lugar. E devemos reconhecer isso também na experiência, e foi por esse motivo que marcou a vida de Antônio Maria um grande amor à família. E de fato, depois da morte do pai, quem cuidou da criança foi a mãe, muito jovem, 18 anos, uma mulher de tempra, uma mulher forte. Ter educado sozinha um filho pequeno e ter conduzido este filho pelos caminhos da virtude e ajudá-lo a tornar-se santo, não pode ser uma pessoa fraca. Tinha que ser uma mulher valiosa. E ao redor dela, os parentes, sobretudo os avós, os tios, porque a presença masculina na vida do Antoninho foram os tios que cuidaram dele, que cuidaram dos negócios da família. E uma irmãzinha, meia-irmã, que Antônio tinha de um relacionamento anterior ao casamento do seu pai. Chamava-se Venturina. Portanto, é este ambiente que justamente faz com que a criança cresça saudável e aprende, sobretudo, a virtude da caridade a partir, pois, do ensinamento de sua mãe. Ela quem mostrou-lhe os pobres e fez por isso seu coração se enternecer pelos necessitados, a ponto de Antônio distribuir os bens da família, eram dele, ele era herdeiro, para os pobres. Inclusive, em certa ocasião, o seu próprio manto, preferindo assim ele suportar o frio
mas não o mendigo que estava lá todo trêmulo. E tantas outras realidades que aprendemos belas da vida desta criança, depois adolescente e depois um jovem, que após concluído o curso de medicina na mais famosa e ainda hoje célebre Universidade de Medicina de Pavia, ele então percebe um chamado ainda maior de Deus. E de fato ele tinha experimentado isso. Deus, quando você dá o pé, que é a mão, não é isso? E ele próprio dizia: sobe, sobe, sobe mais alto, dizia aos seus companheiros, porque o cume da perfeição é infinito. Tinha sido esta a sua experiência. E depois de médico, depois de padre, Deus, Jesus crucificado, de fato acena a ele, chamando-o a tornar-se santo. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso nos faz aprender como a beleza da realidade humana, quando ela se põe na direção de Deus, ela é plenamente coroada. Diria, todas as nossas necessidades são satisfeitas. E Deus completa em nós a obra que Ele mesmo inicia. Vamos aprendendo, pois, com a vida e com a santidade deste jovem padre, porque de fato o Antônio Maria morreu com só 36 anos de vida. Vamos aprender com ele sempre a nos colocar na direção de Deus, como o girassol se põe na direção do grande astro, e busca acompanhá-lo, porque sabe que somente dele recebe a luz, o calor e a vida. Vamos fazer um instante de silêncio.